Amados irmãos, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos, nesta quinta lição, estudarmos a palavra de Deus, que vai falar sobre Obadias, o mensageiro para um povo estrangeiro. Amados, não sei se você tem conhecimento, mas Obadias ele surge como um profeta muito necessário nessa época. Mas para que eu fale de Obadias, eu primeiro preciso falar por que Obadias ele surge nesse cenário. Existe uma história muito antiga, além desta que nós vamos mencionar, profetizada por Obadias, porque essa história vai falar de um conflito familiar, um conflito de família, entre dois irmãos, um chamado Jacó, onde todos nós conhecemos parte da sua história, e o outro chamado Esaú. São dois irmãos que acabaram formando duas nações. Seus pais eram Isaque e Rebeca. Os capítulos de número 25 e 27 do livro do Gênesis vão falar acerca desta história. Falando um pouco da história de Isaque e Rebeca, que tiveram dois filhos, eles eram gêmeos. A história destes dois irmãos é marcada nas Escrituras por uma grande disputa. Os seus pais tinham opiniões divergentes. A Bíblia diz que Isaque ele favorecia Esaú e Rebeca protegia o seu filho Jacó. Só Deus havia escolhido Jacó ao invés de Esaú, que é o filho mais novo. Deus havia escolhido Jacó para que Jacó ele recebesse justamente as bênçãos ligadas a uma aliança que ele já havia determinado para Abraão, e ele havia feito uma aliança com Abraão. Mas ao invés de Rebeca confiar em Deus, Rebeca e o seu filho preferido acabaram resolvendo tomar a bênção por meio de um ato desonesto. Nós conhecemos muito bem a história. Jacó ele recebe a bênção no lugar do seu irmão, e Esaú trocou também o seu direito de primogenitura, que era naqueles dias como muito importante naquela época. Ele acaba trocando, faminto, chega morrendo de fome, como alguns de nós já até dissemos algum dia, e ele troca o seu direito por um prato de lentilhas. Quando Esaú ele descobre que Jacó havia roubado a sua bênção da primogenitura, ele armou um plano para matar Jacó assim que o seu pai viesse a falecer. Quando Rebeca ficou sabendo disso, Rebeca ela providenciou, ela convenceu Jacó para que Jacó ele saísse de casa e fosse viver com os seus parentes naquela região chamada de Harã, bem distante dali. Todos nós sabemos como se dá a história. Jacó ele passa cerca de 20 anos trabalhando para o seu sogro, que por vezes também era seu tio, e Jacó passa por várias situações. Jacó agora está casado depois de 20 anos, depois de todo aquele ardor que havia passado. A Bíblia conta que Esaú e Jacó, eles vão se reconciliar. E quando Jacó e Esaú, eles se reconciliam, nós vemos, amados irmãos, que isso está no capítulo 32 do livro do Gênesis. A história, a Bíblia Sagrada, ela vai nos contar que esse momento em que eles resolveram ali se reconciliar, aquilo foi apenas um momento.
só ficou, posso afirmar, naquele momento. Porque a verdade, a história registra nas Escrituras que aquela inimizade, ela permaneceu e permanece até os dias atuais. Então, Esaú, ele acabou fundando uma nação chamada Edom. Essa nação que fica localizada naquele mapa que eu havia mostrado desde o início, fica na região sul, aonde está localizado o Mar Morto. As duas principais cidades de Edom são chamadas de Bozar e Selá, conhecida principalmente Selá nos dias atuais como Petra ou Rocha. Vejam vocês que uma briga, um conflito de uma família acabou levando a uma briga que nós podemos dizer mundial nos dias atuais. Então, note que quando o texto diz que quando Moisés, a Bíblia diz que Moisés está saindo com o povo no Egito, bem depois que esta história acontece. E no momento que Moisés está vindo com todos os hebreus, está escrito que eles precisavam passar pelo território dos edomitas. Mas a Bíblia diz que os edomitas proibiram que o povo passasse justamente por as suas terras. E aí Moisés, ele teve que fazer o quê? Moisés, ele teve que passar bem longe das terras, quer dizer, ele teve que dar a volta por todo o Edom, uma volta muito longa, para não entrar em conflito com os edomitas. Os edomitas, eles justamente estão situados numa região hoje que ainda é muito conhecida como a cidade de Petra, a cidade rosada. A imagem ela não é muito clara, mas ela deixa bem clara que os edomitas, eles fizeram as suas casas nas regiões montanhosas daquela localização. Os edomitas, eles eram espertos e inteligentes, criaram uma civilização fortificada, baseada em sabedoria e também riquezas. Hoje a cidade de Petra é uma cidade vazia, não há ninguém morando lá, mas é uma cidade que passou a ser uma rota para aquelas pessoas que gostam de conhecer outros lugares e praticam o turismo. Então, ela é fascinante, porque você veja que ela chama atenção pela construção dentro de cavernas que tinham até rotas, e elas estão hoje, até nos dias de hoje, ali construídas. É claro, nós sabemos que é uma parte desta cidade, porque um grande terremoto no ano 300 e alguma coisa destruiu parte desta cidade, mas muitas coisas ainda estão de pé e são admiradas por todos aqueles que passam por Edom, chamada hoje nesta cidade Selá de Petra. Amados, uma briga que durou muito tempo. Você veja que Moisés, quando vai trazer todos os hebreus, já haviam passado mais de 400 anos, porque foi o período que o povo ficou cativo ali no Egito como escravos. Veja que nesse ponto da palavra de Deus, ele levanta quem? Obadias. Pastor, quem é Obadias nesta história? De onde ele veio? Nada sabemos sobre Obadias.
Apesar da Bíblia falar de vários outros Obadias nos registros, mas estes outros Obadias não fazem referência ao profeta Obadias. O profeta Obadias, ele escreveu o seu livro que traz o seu nome, e é um livro tão pequeno. Na verdade, é o menor livro. E ele tem apenas, vamos ver se alguém leu o livro de Obadias. Quantos versículos tem o livro de Obadias? Quantos? Irmã, você errou por pouco. Errou por pouco. Quantos versículos tem o livro de Obadias? Vamos abrir Obadias? Quando a gente não sabe, a gente pesquisa, não é isso? Quantos versículos tem o livro de Obadias? Você está vendo se isso valesse a tua entrada no céu hoje? É 21 mesmo? É 21 ou 22? Você está vendo quando a gente não sabe, a gente fica na dúvida? A gente precisa ler. Fiz isso com vocês para que vocês tenham curiosidade de ler a palavra. Nós não podemos ter preguiça de ler a palavra. Nós precisamos, na verdade, saber os livros, quantos versículos tem, quantos capítulos tem. Nós precisamos praticar a leitura. Então, quantos versículos tem o livro de Obadias? 21. Não esqueça disso jamais. Certo? Não tem como esquecer. Não é? Não tem como esquecer. Mas Obadias, segundo diz a menção do livro, ele morava no reino do sul de Judá. Lembra do mapa? O reino do sul de Judá. E assim como Isaías, Miqueias, Jeremias, Naum, Abacuque, Obadias também recebeu a mensagem do Senhor por uma visão que Deus deu para ele. E nesta visão, nestes 21 versículos, Obadias transmitiu 3 mensagens da parte do Senhor para Edom. Primeiro, Deus disse para Obadias que havia algo a acontecer sobre os vizinhos de Edom, porque os vizinhos de Edom haviam cometido pecados praticados, que estes vizinhos viriam contra os edomitas, e que a fortaleza deles e toda aquela sabedoria que eu mencionei agora há pouco, que justamente aquela parte ali de Edom era uma rota para muitos que passavam ali, que vinham de várias regiões. Eram homens que tinham sabedoria, que falavam sobre os seus planos futuros. Era também Edom uma cidade que, segundo os historiadores dizem, era procurada para se guardar muitos tesouros. Era como se fosse um lugar onde poderia se guardar. Então Edom cresceu com isso. Então Deus ele vai dizer que toda a sabedoria deles e toda a fortaleza que eles tinham, nada disso iria livrá-los da condenação. Outra mensagem da parte do Senhor para Edom seria contra Edom, que haveria aqui, na verdade, nós podemos dividir em 2 partes desta mensagem. Por exemplo, parte número 1, Deus iria julgar Edom por tudo que fosse motivo de orgulho deles. Sabe por que eles, os edomitas, se consideravam assim orgulhosos? Porque eles estavam numa região montanhosa, e eles, por estarem numa região bem montanhosa,
eles olhavam para todas as outras cidades vizinhas e eles se orgulhavam em estar acima de todos, se consideravam melhor do que todos, porque primeiro tinham sabedoria e também tinham riquezas e uma fortaleza. Imagine, irmãos, os inimigos, para invadirem Edom, eles iriam encontrar muitas dificuldades. Primeiro, ter que subir, ter que entrar em cavernas. Então, os edomitas, eles se consideravam superiores a todos. Na segunda parte desta mensagem, o profeta disse como Deus julgaria os edomitas. Sabe como era? Deus iria quebrar o orgulho deles, porque eles se orgulhavam das suas fortalezas, orgulhavam-se de tudo que tinham, e os edomitas, eles, como disse agora há pouco, eles eram soberbos. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18, vamos ler. Provérbios de Salomão, capítulo de número 16, versículo de número 18. O que diz? A soberba, ela precede o quê? A ruína, e a altivez de espírito, a queda. Justamente Edom estava para viver o cumprimento justamente do que disse o profeta. Amados, os profetas ao longo da história sempre profetizaram contra Edom. Você vai entender que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel e Amós também profetizaram contra a nação também de Edom. Profetizaram contra aquela nação, mas especialmente nós vamos encontrar o profeta Jeremias, que profetizou que Edom poderia e perderia todo o seu poder e ela ficaria totalmente deserta, como está nos dias atuais. Uma outra nota, pastor, onde está isso? Claro, vou dar a nota para você. Jeremias capítulo 49, versículos 7 ao 22, você vai encontrar esta afirmação do profeta Jeremias, né? Especialmente do versículo 16 ao versículo 18, você encontra justamente esta menção. Uma outra nota é que um dos amigos de Jó, por isso que Jó é considerado para nós leitores da Bíblia Sagrada como o livro mais antigo das Escrituras. Apesar dele estar quase no meio ali, bem ao lado de livros de Provérbios, Salmos, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo das Escrituras, porque justamente nós vemos uma nota, a menção de um dos amigos de Jó, né, sendo aqui mencionado, porque o nome dele é Elifaz. Elifaz era da terra de Temá, que era na região de Edom. Isso está em Jó capítulo 2, versículo 11, e também é mencionado pelo profeta Jeremias no capítulo 49 e versículo de número 7. Um dos amigos de Jó era justamente da região de Edom. Amados, Deus, ele começa a falar sobre todas as coisas que ele iria fazer contra Edom. Os edomitas também são conhecidos como Idumes, porque eles são descendentes de Esaú. Embora Esaú fosse filho mais velho de Isaac e Rebeca, foi Jacó quem recebeu justamente o seu direito, como já aqui mencionei. Passa para mim, por favor. O nome Edom vem de Edom, que significa vermelho, e relaciona-se ao cozido vermelho, né? Dizem que justamente Esaú, ele tinha a cor da sua pele, do seu cabelo meio avermelhado. Sabe quando parecia meio ruivo,
Estava tentando lembrar isso, meio ruivo. Pode passar. Os edomitas, eles ocuparam o monte de Seir ao sul do Mar Morto. Era uma cidade fortalecida, uma cidade onde gregos e muitos outros passavam por lá. Em Petra havia um grande mercado árabe e sírio. Naquele lugar guardavam-se muitos artigos valiosos. Foram feridos por Davi numa batalha que é mencionada em 1 Reis, capítulo 11, versículo 15, onde nós vemos a união de Amon e Moabe em uma guerra conhecida contra Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, é quando a gente vê aquela grande menção de Josafá, levantando todo o povo. Pode passar. Os filhos de Edom, eles eram astutos e também orgulhosos. Apenas uma nota para os irmãos: o orgulho, ele não é uma coisa muito boa. Na verdade, o orgulho nunca foi bom. Na verdade, o orgulho, ele leva a pessoa à queda. Um dia eu li um livro chamado O Orgulho Fatal. E esse livro retrata a história de um pai e de um filho. Esse filho, ele, por ser filho de um homem que tinha muito conhecimento, esse filho, ele passa a violar a lei. Seu pai, naquele tempo, era um grande advogado, criminalista. Então, todas as vezes que o filho cometia alguma coisa e era levado, para as autoridades, o pai, como um grande criminalista, conseguia tirar sempre o filho da prisão. Só que o tempo passou. E o que aconteceu foi que esse advogado se tornou juiz. E o filho, em algum momento, acabou fazendo uma coisa muito séria. Acabou sendo preso e ele foi condenado. E levaram ele a julgamento. E o filho já não tinha muito contato com o pai há algum tempo, por conta dos seus atos. E no momento que foi marcada a audiência, quando abre-se a porta para o réu entrar, e quando ele entra e senta do lado de um advogado, entra agora o juiz. E quando o juiz senta e ele olha, ele começa a sorrir. Ele disse: estou livre, o juiz é meu pai. E o advogado, olhando aquilo, também percebeu e disse: bom, se o juiz é o seu pai, realmente nós temos uma boa. Mas no momento que a acusação da promotoria levantou as questões que aquele jovem havia praticado, veio o veredito e o martelo bateu. Culpado. Aquele menino ficou atônito, ficou revoltado, e ele sai em direção justamente aonde o juiz estava, ainda tentando ser impedido pelas autoridades que estavam ali. Aquele menino, ele pergunta: por quê? Por quê? E ninguém está entendendo nada, porque ninguém sabia da relação entre filho e pai, pai e filho. E aquele juiz, ele disse: pode deixar ele vir aqui. E quando ele vem, aquele menino fica louco, dizendo: mas por quê? Ele disse para o filho: quando eu era advogado e seu pai, eu tinha que defender você como advogado. Só que agora eu me tornei juiz. E como juiz, eu preciso julgar você em conformidade à lei. O que nós extraímos disso, irmão? Jesus hoje é o nosso advogado. Mas não se esqueça
que ele será juiz daquele dia. Jesus, ele vai dizer, pelas palavras que foram registradas por João no seu evangelho: eu não vim para julgar o mundo. Mas o próprio João, no versículo seguinte, diz: mas as minhas palavras irão julgá-los um dia. E esse dia está chegando. Falando de orgulho, nós sabemos, amados irmãos, que o orgulho ele é fatal, porque foi justamente este sentimento que destronou aquele anjo de luz chamado Lúcifer e o transformou em Satanás. Porque ele disse: estou em meio a pedras afogueadas, pedras como diamantes e outras pedras que poderia mencionar aqui, pedras que têm brilho. Então ele acabou se envaidecendo, e o orgulho tomou conta da sua vida, ao ponto dele dizer e se comparar com o Deus. E ele disse: subirei e me assentarei. E o profeta vai dizer aonde ele queria sentar. Muitos dizem que ele queria a cadeira de Deus, mas ele não era louco para pedir a cadeira de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Ele queria a cadeira aonde se sentava o Cristo, que nós conhecemos como Messias. Mas Deus mandou, da mesma maneira que o seu coração desejou, que ele caísse ali mesmo. E nós conhecemos todas as suas atitudes que são tomadas para aqueles que dão lugar para o diabo. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Lembre-se que Jesus disse aos discípulos: vocês não podem se alegrar em ver os demônios e ver os espíritos se submetendo ao meu nome. Vocês têm que se alegrar em que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Por quê? Porque eu vi Satanás descendo do céu. Todo orgulhoso, ele está, na verdade, precedendo a sua própria ruína. Foi isso que aconteceu com os orgulhosos que moravam nas cidades em volta de Edom. Quando os estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficaria com as riquezas, eles fizeram a mesma coisa. Deus disse que iria julgar Edom, que iria castigar Edom. Irmão, todo desobediente sofre, todo desobediente perde. Eu já vi pessoas que serviram a Deus por um tempo e por alcançar tantas coisas, porque a Bíblia diz que Deus, ele abençoa, a mão dele está estendida para salvar. Mas quando essas pessoas viram as costas para Deus, essas pessoas não dão para Deus aquilo que na verdade só Deus merece. Nós vemos o inimigo vindo e saqueando e levando tudo, colocando essa pessoa no pior estado que ela foi encontrada da primeira vez. Eu digo que você se aventurar em deixar a Deus hoje, principalmente você que está me assistindo agora, isso é muito perigoso. Pode ser uma ida sem volta. Observe que, como já disse, quando Moisés passou e se dirigiu aos hebreus pela terra de Canaã, ele acabou encontrando uma resistência por parte dos edomitas, que não queriam que eles passassem por lá. Pode passar. O povo judeu, ao lamentar seu desterro pelos babilônicos, porque eles eram irmãos. O interessante é que há uma menção nas Escrituras. Deus disse que não poderia se fazer mal algum aos edomitas, porque eles eram irmãos. Quer dizer, os edomitas tinham que ser olhados como irmãos e não como inimigos. Mas sabe por que Deus ele se revoltou também com os edomitas? Porque no momento que os inimigos vinham, porque havia um juízo também contra os judeus, o que os edomitas faziam?
que um irmão faria para defender o outro irmão, vendo o seu irmão passando por uma situação difícil? Ele deveria tentar pelo menos defender o irmão, deveria estar ao lado do irmão para defendê-lo. Mas ao contrário, sabe o que os edomitas faziam? Eles se alegravam com isso, eles ficavam sorrindo, vendo toda aquela destruição. É por isso que nós entendemos por que Davi, no momento em que Saul ele morre, Saul está justamente morto, era o inimigo principal de Davi. O rei Saul morre, Davi ele não comemora a morte de Saul, porque Davi sabia que aquela morte era resultado de um juízo provocado da parte de Deus sobre a vida de Saul. Nós não podemos nos alegrar, mesmo que seja alguém que se levantou contra nós. Nós não podemos fazer como os inimigos fazem, que se alegram com a morte dos opressores. Deus se revoltou contra os edomitas porque eles se alegravam. É mais ou menos assim, para que você entenda. Minha mentora chegou a trazer uma espécie de comparação. Ela disse um dia que, lembra quando você, eu não sei se você é filho e tem vários irmãos, mas quando você era pequeno e de repente o irmão ele cometeu alguma coisa e aí ele tinha que tomar uma surra, uma advertência, né? E aí apanhava. Geralmente mãe usava aquela havaiana e nas nádegas, né? E a mãe fica rodando assim, ó, porque a criança ela fica rodando, né? E aí os outros irmãos ficam tudo ali olhando e dando risada. Bem feio. Aí quem apanhou disse: "Ah, mãe, tá rindo de mim, mãe. Vem aqui que vocês vão apanhar também." Era o que justamente Deus fez com os edomitas. Eles deveriam se condoer com a dor. Eles deveriam se levantar a favor, apesar de saber que Deus havia dito que eles não poderiam ser tocados, mas eles deveriam se condoer como irmãos. Ao contrário, eles se alegravam vendo tudo aquilo que acontecia. Então, os edomitas praticavam muitos males contra os hebreus. O Senhor os menciona não um a um. No entanto, o castigo de Deus não viria somente só sobre os edomitas, mas sobre todas as nações. Observe que, devido a toda esta hostilidade dos edomitas em relação ao povo hebreu, o seu ódio cruel, foi decretada a sua destruição por causa da violência feita ao seu irmão Jacó ou Israel, justamente toda a descendência. Volta só um ponto. Às vezes nós temos a impressão de que Deus não se importa com o mal que alguém pratica contra o seu semelhante. Isso é apenas uma impressão. O povo de Deus precisa entender que Deus jamais se esquece do que as pessoas fazem, seja o bem ou seja o mal. Deus se preocupa tanto com isso, porque Ele disse para Abraão, Ele fez uma aliança com Abraão: Abraão, todos que te abençoarem, eu vou abençoar. Agora, aqueles que te amaldiçoarem, em outras palavras, te maldizerem, eles serão amaldiçoados. Amados, a bênção do Senhor está sobre nós nesta geração. É por isso que precisamos plantar o que queremos colher. Nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Olha só, o amor ele não é fingido, não é? Então, excepcionalmente em Obadias não se acham palavras de denúncia de Deus contra o seu povo, a casa de Judá. Nem mesmo se acha qualquer ligação entre o sofrimento de algum tipo de juízo divino.
não há nenhuma ligação. Não houve nenhum espaço geográfico no planeta Terra mais significativo do que o Monte Sião, o monte mais alto de Jerusalém, o monte onde nós vemos grandes feitos acontecendo naquele tempo. Entenda que o escritor, ele chega a mostrar que o profeta Abadias anunciou a bênção, e ela viria da parte de Deus, representado aqui pelo Monte Sião, sobre a vida do seu povo de Judá, depois de tudo o que parecera nas mãos, de tudo o que eles sofreram nas mãos dos edomitas. O Senhor, ele prometeu que iria restituir todas as terras, tudo. Deus iria restituir todas as coisas, porque nós estamos servindo a um Deus que, quando estamos observando, e de fato nós estamos servindo a Ele, e ainda que venhamos ter perdido alguma coisa, ainda que venhamos ter perdido por causa do amor que temos a Ele, Deus, ele sempre promete restaurar a nossa vida, como fez com Jó e muitos outros que confiaram nele. Deus, ele promete restituir. E eu quero neste momento encerrar dizendo para os irmãos algo muito forte aqui. Nós precisamos extrair lições dos edomitas. Nós somos um povo que vai morar no céu, quem diz amém? Nós somos um povo escolhido, quem pode dizer amém? Mas nós não podemos esquecer que Deus, ele é justo. Vou repetir, Deus, ele é justo. Deus não vê com bons olhos quem pratica o que praticaram os edomitas. Deus não se alegra com a soberba e com o orgulho. E eu vou traduzir isso para os dias atuais. É como eu ver o sofrimento de alguém que precisa às vezes de pão, precisa de alimento. Eu tenho condições de ajudar, mas o meu orgulho acaba elevando o meu ego ao ponto de eu não sentir a dor daquele que está sofrendo. E nós passamos a ficar tão frios com isso, que agora parece que passamos a nos alegrar com o sofrimento das pessoas. Até dizemos assim, bem feito, ela está justamente recebendo a paga, ele está recebendo o que merece. Irmãos, não podemos agir assim. Isso é um sentimento de vingança, e a Bíblia atribui a vingança sempre a Deus. Cabe a Deus, não a nós. Sabe por quê? Não a nós, porque nós não sabemos o que paira nos pensamentos de ninguém. Nós não sabemos o que as pessoas pensam, não sabemos o que elas sentem. Deus, na verdade, sabe tudo. Deus sonda o nosso coração. O salmista diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Deus conhece todas as coisas. Talvez se eu vier agir achando que estou agindo com justiça, eu posso estar cometendo um crime, posso cometer justamente algo que eu venha me arrepender amanhã. Mas Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. A Bíblia declara que o seu trono está apoiado na justiça. Por isso precisamos entregar tudo a Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entregar tudo a Deus e servir ao Senhor com alegria. Nós não podemos nos ressentirmos do mal, mas nós precisamos confiar em Deus. A última nota
para encerrarmos esta aula, é dizer que os edomitas, eles são mencionados até no Novo Testamento. No Evangelho de Marcos, se não me engano, capítulo 3, você veja que eles são mencionados porque, lembra dos Herodes que são mencionados nos Evangelhos? Todos os Herodes, eles são justamente mencionados porque eles são de Edom. Será que é por isso que eles não tinham, os Herodes não tinham nenhum vínculo espiritual, não criam nas Escrituras, não criam nos profetas, mas tinham um ávido desejo em praticar o ódio e o desespero entre o povo? Esta lição, amados, ela fica gravada na nossa mente. 21 versículos que falam de um profeta que vai justamente falar do seu papel, profetizar, sendo instrumento de Deus para uma geração corrompida na sua época. Deus abençoe a todos, fiquemos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Minha oração nesta manhã é que todo orgulho ele venha cair por terra, que não haja nenhum orgulho por aquilo que nos tornamos, porque Lúcifer, quando ele enxergou de fato quem ele era, isso pode acontecer conosco. Mas eu sou pastor, mas eu sou, irmãos, nós não somos nada. A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. Nós somos apenas seus servos por este tempo, mais nada além do que isso. Porque se alguma glória, alguma coisa vamos obter em vida, eu repito isso, tudo devemos dar a Deus, porque a glória é dele, o louvor é para ele. Se algum feito meu traz uma glória, eu dou a ele, porque na verdade tudo que estamos fazendo é por ele. A Bíblia diz que é dele e por ele são todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra nesta manhã. E estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tão ensino importante, vindo extraído deste profeta chamado Obadias. Um homem que profetizou contra uma geração, Pai. Uma geração que tinha, ó Deus, tudo para dar certo. Mas uma geração, Pai, que nasceu de um conflito entre família, dentro de casa. E isso, Pai, em relação nesta oração, nos faz examinar, às vezes, as nossas queixas com os nossos dentro de casa. Existem hoje, Pai, famílias que não se entendem. Existem famílias que trazem consigo, meu Senhor, uma marca, porque lá atrás houve um conflito, houve, meu Senhor, um desentendimento. Existem, meu Senhor, irmãos que não se falam até os dias de hoje. Existem famílias que estão brigadas até os dias de hoje. E isso, meu Senhor, tem levado a todos aqueles que surgem, que são justamente, meu Senhor, a geração que vai surgindo, nascimento após nascimento, a receber estas informações negativas e cultivá-las no seu coração até os dias atuais.
aonde o ódio, o descaso, o desprezo são predominantes nas atitudes destes agora que surgiram no cenário, mas estão regando ainda esta erva daninha no meio desta família. Meu Senhor, eu oro para que este pacto com o mal seja quebrado, Pai, para que o ódio, toda essa disseminação, meu Senhor, ódio, desejo de destruição, de ver o outro cada vez pior e as mínguas, seja desfeito em nome de Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. Que a tua graça venha sarar esta terra doente no coração, Pai. Que a tua graça venha arrancar estas ervas, essas pragas que não permitem, meu Senhor, que o amor e o desejo de ver o bem do próximo sejam, meu Senhor, cultivadas, regadas a cada dia. Eu oro, meu Deus, para que o nosso coração não haja nenhum desse sentimento pelo próximo, Senhor. Ainda que não haja, às vezes, condições de convivermos com determinadas pessoas, mas não podemos cultivar o ódio no nosso coração, e nem o desejo que estas pessoas vão de mal a pior a cada dia. Na verdade, meu Senhor, fomos chamados para sermos abençoadores, agentes de bênção aonde chegamos. Nós não podemos deixar um rastro, nós precisamos deixar pegadas, marcas nas vidas das pessoas, que onde nós fomos influentes, onde influenciamos, a tua bênção, meu Senhor, chegou e mudou a vida delas por completo. Nós fomos chamados como Abraão para sermos a própria bênção de Deus aonde estivermos, e no nome de Jesus Cristo eu invoco o teu nome, invoco o teu poder nesta manhã, e peço, meu Deus, que todos que aqui estão sejam, meu Senhor, impactados por esta bênção, porque onde quer que venhamos estar, precisamos ser a tua própria bênção. Bênção salvadora, bênção, meu Senhor, salvadora a todos que precisam de salvação. A tua palavra diz: quão belo e reluzentes são os pés daqueles que proclamam as tuas boas novas. Nós não podemos ser agentes mexeriqueiros, ao contrário, nós temos que ser agentes que vão levando boas novas, tirando as pessoas do precipício, tirando as pessoas, meu Senhor, do charco de lodo que se encontram, e levantando elas, erguendo elas. Não importa se elas reconhecem isso ou reconhecerão, nós somos os teus agentes, Senhor. Por isso, Pai, se há algum orgulho dentro de nós, por isso, Pai, se há algum espaço dentro de nós, que estamos lá naquele cantinho, cultivando o orgulho, o ódio por pessoas, nós pedimos: entra com a tua mão forte de poder, arranca isso dentro de cada um de nós, Senhor, nesta manhã, e implanta o teu amor, calafetando esta brecha que abrimos para o inimigo, para trazer todo o conflito de ideias dentro de nós. Em nome de Jesus, nós queremos ser limpos como Naamã foi, Pai. Nós queremos sair daqui limpos como Naamã foi, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, e até a próxima aula, se Ele disser que